Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Relinaldo Oliveira e vamos continuar hoje falando a respeito de ângulos, ok? Aqui nós temos um instrumento chamado de transferidor, onde eu tenho a posição 0 graus, aqui eu tenho 90 graus e aqui 180 graus. No caso aqui do nosso exemplo, o transferidor está registrando a medida do ângulo de 20 graus. Nós temos aqui os submúltiplos do grau, que são o minuto e o segundo. Lembrando que 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto a 60 segundos. Aqui nós temos um exemplo, acompanhe. Eu tenho 0,5 graus, que equivale a 30 minutos. Então, se eu tenho 50,5 graus, eu posso desmembrar isso e escrever da seguinte maneira: 50 graus mais 0,5 graus. Lembrando que 0,5 graus equivale a 30 minutos. Portanto, eu posso reescrever isso dizendo que tenho 50 graus e 30 minutos. Da mesma maneira que aqui eu tenho 72 minutos. Posso desmembrar da seguinte forma: tenho 60 minutos mais 12. Só que 60 corresponde a 1 grau. Então, eu posso reescrever isso utilizando a seguinte forma: 1 grau e 12 minutos. Aqui tem o que nós chamamos de ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São aqueles que têm a mesma abertura, a mesma medida. Então, eu tenho aqui, olha, o ângulo ABC e tenho o ângulo EFG. Embora aqui estão em posições diferentes, se eu pegar e transpor, por exemplo, esse ângulo sobre esse, o vértice F irá coincidir com o vértice B. O vértice F irá coincidir com o vértice B. Assim como o ponto E irá coincidir com o ponto A e o ponto G irá coincidir com o ponto C. Portanto, eu vou perceber que esses ângulos são congruentes. Aqui, vamos ter o seguinte, olha. Observe que, ao usar o transferidor, você vai comprovar isso que estamos dizendo. Então, podemos afirmar que os ângulos ABC e EFG são chamados ângulos congruentes, pois possuem a mesma medida, pois possuem a mesma abertura, que no nosso exemplo corresponde a 45 graus. Então, vamos indicar que o ângulo ABC ele é congruente ao ângulo EFG. Acompanhe aqui, olha. Dizemos que dois ângulos são congruentes quando as medidas de abertura deles são iguais. Ou seja, utilizamos então o sinal de congruência, que é o tio e o igual. Olha o comentário. Quando dois ângulos ou duas figuras quaisquer são congruentes, podemos transpor uma sobre a outra, de modo que vão coincidir. Observe que essa dica é muito boa. Ângulos adjacentes. Observe os ângulos AOB e BOC aqui na figura. AOB, BOC. O segmento BO ele é comum aos dois ângulos, pertence aos dois ângulos. Portanto, vamos ter que dizemos que os ângulos AOB e BOC são chamados ângulos adjacentes, pois tem um lado comum, que é o lado BO, e as regiões determinadas por eles não têm outros pontos comuns. Portanto, os ângulos AOB e AOC são ângulos adjacentes, ok? Agora observe, olha, uma atividade para você observar aqui, ó. Ângulos complementares e ângulos suplementares. O que seriam os ângulos complementares? Ângulos complementares é aqueles cuja soma é igual a 90 graus. Ângulos suplementares, sua soma é igual a 180 graus. Então, você pode utilizar o transferidor para verificar essa situação na letra A. Na letra B,
você vai verificar desses ângulos aqui, quais deles têm a mesma medida, referente a 90 graus. Então, tu vai pegar, por exemplo, que o ângulo C e o ângulo E, a soma de suas medidas, olha, 50 graus mais 40 vai me dar 90. Portanto, o ângulo C e o ângulo E são complementares. Sua soma, a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Da mesma forma que eu tenho o ângulo D, 110, e o ângulo A, 70, a soma de suas medidas, né, 110 mais 70, vai me dar 180 graus. Portanto, eu posso afirmar que o ângulo D e o ângulo A, ou o ângulo A e o ângulo D, são ângulos suplementares, né? A soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, observe a dica. Quando a soma das medidas de abertura de dois ângulos é igual a 90, dizemos que eles são quê? Ângulos complementares. Ou seja, um complementa o outro. Já quando a soma de suas medidas dos seus ângulos corresponde a 180 graus, dizemos que os ângulos são suplementares, ou seja, um é suplemento do outro. Para finalizar, observe aqui, ângulos adjacentes e suplementares. É o caso aqui, ó. Tá? Se eu pegar e observar essa medida, tá? A medida do ângulo aqui é um ângulo suplementar, né? E são adjacentes, porque o ponto OC, o segmento OC, ele é comum aos dois ângulos. Então, eu tenho o ângulo AOC e tenho o ângulo BOC. Tá? Então, a medida do ângulo AOC mais a medida do ângulo BOC corresponde a 180 graus. Então, eles são o quê? Suplementares. Como o segmento OC é comum tanto a este ângulo quanto a esse aqui, então eles são o quê? Adjacentes. Ok? Aquele abraço.